The subject tonight O tema dessa noite is the word conformity. é a palavra conformidade. Conformity. Conformidade. Conformity. Conformidade. But I am coming from the angle Mas eu venho do aspecto, of prayer. o aspecto da oração. Prayer. Oração. Jesus said, Jesus disse: men always ought to pray homem deveria orar sempre and not to faint. e não fracassar. Men always have to pray. Homens sempre deveriam ter uma vida de oração. We are to pray without ceasing. Nós deveremos orar sem cessar. We are to pray consistently. Nós somos chamados para orar consistentemente. We must pray Nós deveremos orar evidentially, todos os dias que nós vivemos, with faith, believing com fé e crença that all things are possible que todas as coisas são possíveis with God. com Deus. And I see in the Bible, E eu vejo na Bíblia, one day Jesus was praying. um dia Jesus estava orando. When he finished praying, Quando ele terminou a oração, the disciples said, os discípulos falaram: Lord, Senhor, teach us to pray. ensina-nos a orar, As John taught his disciples como João ensinou seus discípulos how to pray. como orar. So, Então, John taught his disciples, João ensinou seus discípulos, Jesus taught his disciples, Jesus ensinou seus discípulos. which means prayer must be taught. Então nós entendemos que oração precisa ser ensinada. Prayer is such a complex machine. A oração é algo com uma máquina complexa. It's a sophisticated anointing É uma unção sofisticada that it must be relevantly taught. que precisa ser relevantemente ensinada. How to use all the keys of prayer. Como usar todas as chaves da oração. They are so powerful, so effective. Ela é tão poderosa, tão efeita, ela produz efeito. So rambunctious. Say amen. Diga amém. Say hallelujah. Diga aleluia. That you have to be taught. Você precisa ser ensinado. So one day, Então um dia, after a certain moment of prayer, uma mulher de oração, um momento de oração, there's a master. falou: mestre, Teach us to pray. ensina-nos a orar. Me, that's a serious question. Essa é uma pergunta muito séria, Coming from serious people, vindo de pessoas sérias, because the Jews porque os judeus, knew how to pray. eles sabiam como orar. Is there any Jew I know who doesn't know how to pray? Eu não conheço nenhum judeu que não sabe como orar, Because the Bible is their history book. porque a Bíblia é o livro histórico dos judeus. That's their destiny. That's who they are. Ali está o destino deles, isso é The o que eles Bible são. was written about them. A Bíblia foi escrita sobre os It came judeus, out of them. veio deles. Solomon, Salomão, Abraham, Abraão, David, Davi, Paul, Paulo, Onesiphorus, Onífas, Esther. Esther, All these mighty men, todos esses homens de Deus. the Bible is their history. A Bíblia é a história deles. And the generations E as they gerações produced que produziu have become so powerful, se tornou tão poderosa, so powerful, tão poderosa, so powerful. tão poderosa. Anytime I see a Jew, Cada vez que eu vejo um judeu, I look at them very well. eu olho para eles com calma. You guys are different. Vocês são diferentes. But those people Mas essas pessoas saw Jesus pray. olharam como Jesus orava. I'm sure they shook their head. E eu acredito que eles balançaram sua cabeça. Man. Meu, You know how to pray. você sabe como orar. Your prayer life makes our prayer life look like nothing. A sua vida de oração faz a nossa vida de oração parecer nada. Teach us how to pray Nos ensina como orar. tonight. Hoje à noite, May the Holy Ghost teach you how to que o pray. Espírito Santo te ensine como orar. Because of where you are going. Porque aonde você está indo, Because of your destiny. por causa do seu destino, Because of the promises. por causa das promessas, Because of your purpose. por causa do seu propósito, Because of your por assignment. causa da sua missão, Because of your vision. por causa da your sua visão dreams. e dos seus sonhos. It's time to pray. É o tempo de orar. How can you not pray? Como você pode viver sem orar? In the supernatural. Vivendo no sobrenatural. Supernatural without prayer Sobrenatural sem oração is incomplete. está incompleto.
I have a word from the Lord. Eu tenho uma palavra de Deus. I know I am in His will. Eu sei que eu estou dentro da vontade dele. He told me E ele me falou to speak para falar and pray. sobre oração. The Bible says, A Bíblia diz, then He said, então ele falou, when you pray, quando você orar, say. fala. When you pray, Quando você orar, say. fala. When you pray, Quando você orar, say. fala. So He begins to teach them. Então ele começou a ensiná-los. Say. Diga, So what are you saying? o que você vai dizer? What are you saying? Quando você dizer, What are you praying? o que você está orando? What are you saying? O que você está dizendo? What you say O que você diz determines where you go. vai determinar onde você está indo. What you say Aquilo que você está dizendo determines what you receive. determina aquilo que você vai receber. What you say Aquilo que você diz determines what you become. determina aquilo que você se torna. What are you saying? Aquilo que você diz. If you want to see it, Se você quer you ver, must say it. você precisa falar. If you don't want to say it, Se você não falar, then you're not going to see it. então você não vai ver. Because if you say it, Se você falar, you will see it. você vai ver. What do you want to see? Aquilo que você quer ver. What are you saying? O que você está What falando. you say O que você is what fala you see. é o que você vai What ver. you say O que você is fala what you see. é o que você vai ver. What you say O que você is fala what you see. é o que você vai ver. What you say O que você is fala what you é o que você see. vai ver. What you say O que você is what fala you see. é o que você vai ver. What are you saying? O que você está dizendo? Say hallelujah. Diga aleluia. Jesus said, Jesus disse: when you pray, quando você orar, say, diga. and that phrase E essa frase is connected está conectada to Genesis com Gênesis, chapter 1, capítulo 1, verse 1. versículo In 1. the beginning, No começo, God Deus made fez heaven céus and the earth. e terra. and the earth E a was terra without form era sem forma and void, e vazia. and the Spirit E o Espírito do Senhor hovered estava sobre, movendo-se upon the surface sobre a superfície of the deep. das águas. And God said, E Deus falou let there be light. que haja luz. So the key to creation Então a chave da criação is the same. é as palavras. Even God Até mesmo Deus submits himself se submeteu to the law para a lei of saying. do falar. Even he Mesmo ele had to say, ele precisa falar to see. para ver. On the first day, No primeiro dia, he said, ele falou let there be light. que haja luz. He saw it. Ele viu a On the luz. second No day, segundo dia, he said, ele falou let there be a firmament. que haja o firmamento. And he saw it. Ele viu. The third day, No terceiro he dia, said, ele falou let there be seed. que haja And he sementes. saw it. E ele viu as On the sementes. fourth day, No quarto he dia, said, e ele falou let there be time. que haja tempo. And he saw it. E ele viu On isso. the fifth day, No quinto dia, he said, ele falou let the birds que as árvores, to the sky, que os passarinhos the fishes, e os peixes the water, nas águas, in the water, nas águas, and the animals e que os animais on the land. na terra. And he saw E it. aí então ele viu. said it. Ele falou He primeiro saw it. e depois ele viu. The Bible A says, Bíblia on the diz, sixth day, no sexto dia, he said, ele falou. they said, Eles falaram. God the Father, Deus o Pai, God the Son, Deus o Filho, God the Holy Deus o Ghost. Espírito Santo. They said, Eles falaram: let us, vamos let man fazer in our image. o homem à nossa imagem. they said it. Eles falaram: Let us make man. vamos fazer o homem Our image. à nossa imagem. They said it. Eles falaram, They said it. eles falaram, They said it. eles falaram, They said it. eles falaram. Because they said it, Porque eles falaram, we have man. nós temos o homem. What are you saying? O que você fala? What are you saying? O que você está falando? Because saying O que você is diz the key é a chave to creativity. para a criatividade. And when they said it, E quando eles falaram, God the Father, isso Deus o Pai, God the Son, Deus o Filho, God the Holy Ghost, Deus o Espírito they Santo, said the same thing. eles falaram a mesma coisa. They said, E eles falaram: let us vamos nós, make man façamos nós o homem, in our image. nossa imagem. The three, Os três they said one thing falaram uma at coisa, the same time. no mesmo instante. So it was three voices Então eram três vozes in one voice. em uma voz. Three visions Três visões in one vision. numa visão. Let us, Vamos nós, Elohim, Elohim, make man fazer o homem, in our a image. nossa imagem. So man Então, homem has the image of the Father, tem a imagem do Pai, has the image of the Son, tem a imagem do Filho has the image of the e Holy tem a Ghost. imagem do Espírito Santo. All together, Juntos, our image. nossa imagem.
So Então, the Father o Pai invested his word. investiu as suas The palavras, Son o Filho invested his word. investiu as suas palavras The Holy Ghost e o Espírito Santo invested his word. investiu as suas palavras. Plural. O plural. Let us. Vamos nós. They said it. Eles falaram. That fellowship Aquela comunhão is called chamada koinonia. koinonia. So Então, man homem, came into conformity ele veio para se tornar conforme of what they said. o que eles falaram. So Jesus Christ told his disciples, Então Jesus falou para os seus discípulos: let me give you the first lesson deixa eu te dar a primeira lição. how to pray. Como orar. It is Isso, what to say. é aquilo que você How to fala say, e como você what to fala. say. O que você fala When you say e it, quando você you fala. believe it. Você precisa crer. He said, when you pray, Ele falou: quando vocês orar, say, fale. Our Father, Meu Pai, which art in heaven, nosso Pai que estás nos céus, hallowed be thy name. seu nome seja exaltado Thy kingdom, e o seu reino venha. thy kingdom come. Seu reino venha. Hello. Olá, Wait a minute. vamos parar um pouquinho. Jesus, are you saying O Senhor Jesus, o Senhor está dizendo that through prayer que através da oração I can bring down the kingdom eu of God? posso trazer o reino de Deus? Is that what you are saying? É isso que o Senhor está falando? That the power of prayer O poder da oração can bring the kingdom pode trazer o from reino heaven dos céus to the earth? para a terra? Do you know how many miles it is? Você sabe quanto é a distância daqui lá? But prayer Mas oração can bring the kingdom. pode trazer o reino. Wow. Uau! The Bible does not say A Bíblia não diz when you preach quando você the prega, kingdom o comes. reino vem. The Bible does not say A Bíblia não diz when you lead worship, quando você lidera a adoração, The kingdom comes. o reino vem. but it says Mas diz when you pray, quando você ora, the kingdom comes. o reino vem. That's how powerful Isso tão poderoso quanto é. prayer is. Oração é poderosa. It's sophisticated. É sofisticada. It's amazing. É maravilhosa. It's supernatural. É sobrenatural. So there is no revival on the earth. Então não existe avivamento na terra. Never, ever, 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 never Nunca teve avivamento na terra without prayer. sem oração. God, it brings the kingdom. Porque traz o reino de It Deus. brings the will of God. Traz a vontade de Deus. It brings His glory down. Traz a glória dele. Brings His power down. Traz o seu poder. Brings His miracles down. Traz os seus milagres. Ladies and gentlemen, Senhores e senhoras, receive the anointing for prayer. receba a unção para a oração. He said, Ele falou: thy will be done sua vontade seja feita in the earth na terra as it is in heaven. como é feita nos céus. The word is A palavra é in the earth, na terra in heaven, como no céu, in the earth, na terra as in heaven, como no céu, in the earth, na terra as in heaven. como no céu. So what is in heaven? Então o que está no céu We want it in the earth. vai estar na terra. So prayer is to see what heaven is Então oração, você consegue ver o que o céu é and bring it into the e earth. trazer ele para a terra. Which means Então significa, through prayer, através da oração, the earth a terra can look pode parecer-se like heaven. como o céu. It says, thy kingdom come in the earth. Ele diz: o seu reino venha na terra, Because your kingdom exists already. porque o seu reino já existe, But it's not in the earth yet. mas não está na terra ainda. Prayer A oração relocates it, vai fazer-lhe vir para cá, transfers it, vai transferir para cá, connects it. vai conectar. But the point is, O ponto é in the earth. na terra, Which means que significa in the systems of the earth. nos sistemas da terra. So as I'm here, Então, enquanto eu estou aqui, I am where I have all these systems. eu vejo todos esses sistemas aqui. So the will of God, Então, a vontade de the Deus, kingdom of God o reino de Deus, comes into the systems e vem pelos sistemas of the earth. da terra. So wherever I go, Aonde eu vou, in the market, no mercado, see eu vejo the kingdom of o reino de Deus. God. I go to the schools, Se eu vou nas escolas, I see the kingdom of eu
eu vejo o reino de Deus. I go to the mall, Se eu vou para o shopping, I see the kingdom of God. eu vejo o reino de I'm Deus. in the aeroplane. Se eu estou num avião, Why? por quê? Because somebody is praying. Porque alguém está orando. Receive the anointing. Receba da unção, por favor. Say hallelujah. Diga aleluia. One day I flew into Incheon Airport in South Korea. Um dia eu estava ali voando na Coreia do Sul, desculpa, In Seoul. em Seul. Just as we arrived at the airport, E quando nós estávamos chegando no aeroporto, I could feel the spirit of prayer eu conseguia sentir o espírito de oração of Yonggi Cho. do Puyangchu. He has a prayer mountain. Ele tem um monte de oração lá. And the prayer E as on orações, the prayer mountain, o monte da oração, feel the system entra no sistema South Korea. de Coreia do Sul. Suddenly, De repente, you see eu comecei a sentir development. desenvolvimento. Samsung, Samsung, Kia Motors, Kia Motos, Kia. amazing technology Tecnologias maravilhosas coming forth começaram a aparecer in South Korea. na Coreia do Sul. Not like North Korea, Não na Coreia do Norte, South Korea. mas na Coreia do Sul. They are the same people, Eles são o mesmo o povo, but the South mas o do Sul, believe eles in creem the key na chave of prayer. da oração. So the kingdom of God Então o reino de Deus kept coming down. começou a vir, descer. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhoras, you are in the atmosphere você está numa atmosfera of the supernatural. do sobrenatural. Say hallelujah. Diga aleluia. Jesus Taught them how to pray. ensinou eles como orar. And in one instance, E no momento, when he was praying, quando ele estava orando, he was transfigured. ele foi transfigurado. Luke chapter 9, Lucas capítulo 9, verse 29. versículo 29. Let's read in Portuguese and English. Vamos ler em português e inglês. Well, we have English first. so Vamos it's ler okay. em inglês primeiro. And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Jesus was praying, Jesus estava orando and the spirit of prayer, e o espírito da oração the kingdom of heaven, do reino de Deus, in the personality of a God, personalidade de Deus, came upon him, veio sobre and he ele. was transformed. E ele foi transformado. And his disciples saw E him. seus discípulos viram ele. This is Jesus. Esse era Jesus. My God. Meu Deus! Look at the glory. Olha que glória! Oh! What did they see? O que eles viram? They saw his image Eles viram a imagem when he was in heaven. como ele That's estivesse how no he céu. looked like. Como ele parece no In céu. heaven. Nos céus. When he came upon the Quando ele earth, veio na terra, he took the tabernacle of the flesh, ele pegou o tabernáculo da carne, of the o natural. natural. So he didn't look Então ele não parecia like a heavenly being. como ele parece But when he um was in ser prayer, celestial. Mas quando ele estava na And oração, heaven came upon him. os céus veio sobre ele He became like e heaven ele se transformou como o céu in the earth. na terra. He became like heaven Ele se transformou como o céu in the earth. na terra. Thy kingdom come. Seu reino vem, Thy will be sua done vontade será as feita, it is the earth. assim na terra So it's in heaven. como no céu. Jesus prayed, Jesus orou, and heaven o consumed him. céu veio sobre ele. So prayer does not just transform things around you. Então a oração não só transforma as coisas em volta de você, It transforms things within you. transforma as coisas dentro de você. So we pray not because of what we can get. Então nós oramos não porque nós queremos receber algo. We pray so we can become. Nós oramos para que nós nos tornemos. It's not what I get, E não é aquilo que eu recebo, but what I become. mas aquilo que eu me torno. It is so transformational. É tão transformador It is the key to your supernatural. que a chave do sobrenatural. Can I hear some Que amen? eu posso ouvir algum amém aí? I've seen miracles Eu já vi muitos milagres through prayer, através da oração. because prayer Porque a oração is transformation. traz transformação. Prayer brings you into conformity
A oração traz você em conformidade, em Into the will of concordância God. da vontade de Deus, into the perfect plan of God. perfeito plano de Deus. So Romans chapter 8, Então, Romanos capítulo 8, verse 29, versículo 29, it says, diz: for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed, to be conformed, to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para ser conformes, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus was in prayer. Jesus estava em oração And he was conformed e ele foi se transformado into a heavenly em being. conformidade com um ser And espiritual. God designed you and I Deus criou você e eu that our life para que a nossa vida shall be conformed seja into conforme the image of Jesus. da imagem de Jesus. So I am saying, Então eu estou lhe if dizendo Jesus que prayed se Jesus and he orou, was conformed ele foi into the transformado nature of heaven, na natureza dos it's céus, the will of the Father da vontade that de when I Deus, pray, que quando eu I oro, will be conformed eu me transforme like him. conforme Ele. My standard Meu patamar is Jesus. é Jesus. My vision Minha visão is Jesus. é Jesus. My role model Meu modelo principal is Jesus. é Jesus. My excellence Minha excelência is Jesus. é Jesus. What he O says, que Ele fala, I say. eu devo falar. What he O does, que Ele faz, I do. eu faço. Where he goes, Onde Ele vai, we go. nós vamos. Lord, Senhor, teach us to pray. ensina-nos a orar. You'll be amazed. Você será maravilhado. Prayer is the highest form of worship. A adoração é a forma mais profunda de adoração. Prayer is the highest form of worship. A oração é a forma mais profunda da adoração. When pastors pray, Quando pastores oram, when leaders pray, quando os líderes oram, things are open. coisas abrem-se. The ports of heaven is open. Os portais dos céus são The abertos. disciples, Os discípulos, they saw Jesus eles viram Jesus transformed, sendo transformado. metamorphosed. Uma metamorfose. Woo! And they said, Jesus, Ele falou: Jesus, we know you. nós conhecemos você. When you pray, Mas quando você ora, you become somebody você se transforma alguém you've never seen before. que eu nunca vi antes. That kind of prayer Aquele tipo de oração teach us also. ensina-nos também. That kind of transformation, Aquele tipo de transformação, that kind of conformity, aquele tipo de conformidade, I want that. eu quero aquilo. Tonight, Hoje à noite it is for you. é para você também. Tonight, Hoje à noite it is for you. é para você. Receive, Receba, receive, receba, receive, receba, receive, receba, receive, receba, receive. receba, In Jesus. em nome de Jesus. Verse 30. Versículo Romans 8, verse 30. 30. It says, moreover, whom he did predestinate, them also he called. And whom he called, them also he justified. And whom he justified, them he also glorified. So it begins from, English again, Volta para inglês, por favor. whomever he did predestinate. Ok, português agora. Portuguese now. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É aos que ele predestinou. Predestinou. So you see the process Então você vê o processo of the supernatural do sobrenatural to be effected para ser efetivo in the human form. numa forma humana. He did predestinate. Ele predestinou Before you were born, antes de você he nascer. decided Ele já decidiu. you shall be like Você him. vai ser igual You a shall Ele. be like Você him. vai ser igual a You Ele. shall be like Você vai him. ser igual a You Ele. shall be Você like vai him. ser igual a You Ele. shall be like Você him. vai ser igual a Ele. So the word predestination Então a palavra predestinação simply means significa supernatural. sobrenatural.
When he was making you, Quando ele estava fazendo você, he decided ele decidiu: that what I'm making o que eu estou fazendo shall be supernatural. vai ser sobrenatural. So when he was creating you, Quando ele estava te criando, he wasn't talking to anybody. ele não estava falando com outras pessoas. Conformity. Ele estava falando mais com minha conformidade, The supernatural glory. com a glória do The sobrenatural, supernatural image. com a imagem do sobrenatural. He will look like me. Você vai se parecer comigo. Glory. Oh, glória. He will look like the Father. Você vai parecer como o Pai. Aleluia. Aleluia. He will look like the Você Holy vai Ghost. parecer como o Espírito Santo. Aleluia. That's my decision, Essa é minha decisão, says the Lord. diz o I Senhor. have decided Eu decidi that you look like que me. você vai se parecer I have comigo. decided. Eu You decidi pray like me. que você vai orar I como have eu. decided. Eu decidi You walk in glory. que você vai caminhar em Like glória me. como I eu. have decided. Eu decidi. You will see Você vai the ver riches as riquezas of glory da glória. by Christ Jesus. Vai por Jesus Cristo. When God was creating you, Quando Deus estava criando He você, wasn't creating a Brazilian. não estava criando um brasileiro. I'm sorry. Desculpa. He was creating Himself. Ele estava criando ele mesmo. He just happened to loan you to Brazil. Ele só, na verdade, fez com que você nascesse aqui no Brasil. You are on the loan. Você foi emprestado ao Brasil. Prestado Brasil. Say hallelujah. Diga aleluia. So you are a child of God Então você é um filho de Deus, on the loan mas está emprestado to help Brazil. para ajudar o Brasil. But originally, Originalmente, you belong to Him. você pertence a Ele. And He's sending you. E Ele mandou você. He said, hey, E Ele falou: Ei, I'm sending you eu estou te enviando to Brazil. para o Brasil, Just like me. como eu. Go. Vai. So your mission, Então a sua missão, Your vision, sua visão, your dream, seus sonhos, your drive, sua atração, your atração, your drive. sua atração, não estou conseguindo achar outra palavra. You know, when you are playing golf, Quando se joga golfe, you're driving the ball. você bate na bola. When God created you, Quando Deus criou você, He drove you. Ele te jogou. You were not a ball, Você não é uma bola, but His image. mas você é a imagem dele. Wow. E ele, pá! When I see you, Quando eu vejo você, I need to see Jesus. eu preciso ver Jesus. In other words, Em outras palavras, the supernatural of God o sobrenatural de Deus in nature na natureza has become our natural se tornou o nosso natural. in nature. Na nossa natureza agora. We don't have to struggle Nós não precisamos se esforçar to be supernatural. para ser sobrenatural. He made us in His image. Ele criou nós a imagem dele. The image of God is supernatural. A imagem de Deus é And He sobrenatural. made us like Him. E ele fez-nos igual a ele. So He's supernatural. E ele é sobrenatural. He's our natural. Então o sobrenatural é natural para nós. You are already supernatural. Você já é sobrenatural. You just have to learn how to bring it out. Você precisa só aprender como manifestar isso. You have a spirit, Você tem um you espírito, have a soul, você tem uma you have a alma, body. você tem um corpo. Angels are not like that. Anjos não são assim. So an angel sees you, Um anjo olha para he você sees you e ele vê em você supernatural. sobrenatural. Yeah. Sim. An angel sees you, Quando o anjo olha para he você, sees Jesus ele in vê you. Jesus em você. They bow. Uau! The God we worship in heaven. O Deus que nós adoramos nos céus I came to Brazil e veio para o Brasil and I saw the same God e eu vi o mesmo Deus in man. no homem. What kind of human being are Que they? coisa esse humano é? An angel? Um anjo? Maybe when the angels are having coffee, Talvez os anjos estão tendo um cafezinho, they're having conversations, estão conversando um com o outro, sharing testimonies compartilhando os about testemunhos their exploits. das missões deles They share. e eles compartilham. You should see E eles falam, você precisava my ver. trip to Brazil. Quando eu vim pro Brasil, oh,
You should see Você precisava when ver the Red Sea was open. quando o Mar Vermelho foi aberto. Oh! I am trusting God one day Eu confio em Deus que um to dia help me write a book que ajude-me a escrever um livro on the testimonies of angels. nos testemunhos dos anjos. I want to imagine what do they talk Eu about gostaria de imaginar o que eles falam when they are in their cafe. quando eles estão no seu tempo de café. I'm sure Angel Gabriel will say, Acredito que o anjo Gabriel ia falar: you should see me você precisa me ver lá. when I was in Nazareth Quando eu estava em Nazaré, speaking to Mary. eu estava falando com a Maria. Uhul! And the angel said, I was a little angry at her E o anjo falou: eu estava meio nervosinho com ela, because she was saying, how can this be porque ela começou a me perguntar como pode when I acontecer. know not a man? E eu não conheço nenhum homem. I almost moved upon Eu her. quase me movi sobre ela. Ah, Don't think my God is você não pensa que meu Deus pode fazer o impossível? Come on, Mary. Vamos, Maria. The Holy Ghost O Espírito Santo shall come upon vai her. vir sobre você. This is supernatural. Isso é sobrenatural. Ah! Are you listening, please? Você está escutando, por favor? And now, E agora, the Bible a says, Bíblia we are diz: the temple of the Holy Ghost. nós somos o templo do Espírito Santo. And the Holy Ghost dwells with E you. o Espírito Santo mora em nós. And the angel E o anjo comes around. vem perto da All his gente wings. com as suas asas. Or there are 6 wings sometimes. Alguns têm 6 asas. Wow. Os anjos chegam, uau! And they come. Eles vêm They cover their eyes e eles cobrem os olhos because they see Jesus. porque eles enxergam Jesus. The same Jesus who sent them, Mesmo Jesus que mandou eles, they see him here. eles veem Jesus dentro deles. Jesus, Jesus, when did you come here? como você já está aqui dentro dele? I just left you in Eu heaven. deixei você lá no céu You are here. e você está aqui dentro. Ah. Say hallelujah, somebody. Diga aleluia, por favor. When Jesus is in you Quando Jesus está em você and you are praying, e você está orando, you are transformed. você é transformado. Like how he was transformed. in Como prayer. ele foi transformado em You have oração. the potential Você tem o potencial to be transformed. para ser transformado That your face pela sua shall face. be as the A sun, sua face vai ser como um And your sol garment e as suas as vestes the lights, como luz, the image of God. a imagem de Deus. Say hallelujah. Diga aleluia. So I will say the theme supernatural Então eu quero falar o tema sobrenatural is very appropriate. é muito apropriado. Wow. Sim, Because that's who we are. porque isso é o que nós somos. That's who we are. Isso é o que nós somos. Angels don't have what you have. Anjos não têm o que você tem. That's why we shall judge them Por isso que um dia nós julgaremos os anjos. when we get to heaven. Nós chegarmos nos céus. Angel Michael, Miguel, sit down there. vai lá, senta aí, Miguel. I'll judge him. Nós vamos julgar os anjos. Gabriel, Gabriel, hola. olá. Sit down there. Por favor, senta aí. We judge you Nós vamos julgar because você. we are super. Porque nós somos sobrenatural. We are supernatural. Sobrenatural. Receive the anointing. Receba da unção de Deus. Lord, Senhor, teach us to pray. ensina-nos a orar. So whom he did predestinate, Aquele que ele predestinou, he called. ele chamou. Whom he called, Quem ele chamou, he justified. ele justificou. Whom he justified, Quem ele justificou, he glorified. ele glorificou. The process O processo of de transformation transformação into the image na imagem of his son Jesus, do seu filho Jesus, who is the firstborn que é o primogênito of all creation. de toda a criação. The Bible A says, Bíblia diz for Jesus que Jesus is the express image of the Father. é a imagem expressa do Pai. And he is E ele é the instrument of his glory. um instrumento da sua glória. And we are transformed E nós somos transformados into the image na imagem, as the express image uma imagem expressiva of the Father. do Pai. And the expression of his glory. Nós somos uma expressão da glória de As Deus. he is, Como ele é, so are we. nós também somos. As he was transformed in Como prayer, ele foi transformado na we are oração, transformed in prayer. nós somos transformados em as he oração. is supernatural in Como prayer, ele é sobrenatural we na are oração, supernatural in prayer. nós somos sobrenatural na as he oração. produces supernatural results. Como ele produziu o resultado So are we. sobrenatural, nós também This produzimos. is why he said, Isso que ele falou. when you pray, Quando você orar, pray in my name. ore em meu nome.
John 14, verse 12 and 13. João capítulo 14, versículo 12 e Tonight, 13. there's a huge work to be done here, Hoje tem um trabalho muito grande para acontecer aqui, prophetically. profeticamente falando. Thank you. Obrigado. So I wouldn't preach long, Não vou pregar muito longo hoje. so I can prophesy. Para que eu possa profetizar. Say hallelujah. Diga aleluia. So, John chapter 14, Então, João capítulo 14, verse 12, versículo 12. and then verse 13. E daí o versículo 13. It says, E diz: verily, verily, I say unto you, that he that believes on me, say, I believe. diga eu creio. Say, I believe. Diga eu creio. If you believes on me, the works I do, shall he do also. One of the works he did was he prayed. And greater works than this. Which means we have the potential to even pray more than he did. Nós temos o potencial de orar ainda mais do que ele orou. Because I go to my Father. The Bible says in verse 13, Versículo 13 agora, por favor. verse 13, it says that, and whatsoever you shall ask or say in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Oh my God. Aleluia. Go ahead, please. Português. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O 12, por favor. It's okay. I go to the, 12, 12, por favor. Em português, por favor. Português. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, diga crer em mim, diga eu creio. Quem crer em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. He said, Ele falou, em verdade. em verdade, Em verdade. em verdade, Em verdade. em verdade. Jesus said, Jesus disse, em verdade. em verdade, Em verdade. em verdade. True. Verily, verily, I say. Verdadeiramente ele digo. Verily, verily, I say. Verdadeiramente I say lhe falo. for sure. Eu digo com I say certeza. for true. Eu digo com verdade. I say absolutely. Eu digo com absoluta certeza. What he was O saying, que ele estava falando absolutely. era algo absoluto. You see, God is an absolute. Deus é um Deus absoluto. His word is an absolute. As suas palavras são His absolutas. spirit is an absolute. Seu espírito His absoluto. will is an A absolute. sua vontade His absoluta. vision is an Sua absolute. visão absoluta. So we Então must nós also believe precisamos crer absolute. de uma forma absoluta. Em verdade, em verdade. Em verdade. And he has given us a promise. Ele nos deu uma promessa. He said, you know what? You haven't prayed yet. Ele falou, você ainda não oraram ainda. You haven't prayed yet. Você não começaram a orar ainda. You haven't asked yet in my Você nem name. perguntou nada em meu nome ainda. Oh, you haven't asked yet. Você ainda não pediu em meu Oh, Lord, nome. we have asked. Senhor, nós não oramos. What did you ask? O que você pediu? Oh, a new shoe, Um sapato novo? a new house, Uma casa nova? a wife, Uma esposa? 2 children, 2 filhos? a nice job, Um trabalho bom? Aham. a nice church, Uma igreja legal? a nice Toyota. Uma Toyota? Um carro? Toyota. Oh, Toyota. Glory Toyota. Glória a Deus pela Toyota. Jesus said, Jesus disse, you haven't prayed yet. você não orou ainda. Ask me. Peça para mim. Complex things. Peça coisas complexas. Like the transformation of a human being. Tipo a transformação do ser humano. Ask me. Peça para mim. Like the healing of the sick. Tipo a cura de uma pessoa enferma. Ask me. Peça para mim. Like the raising of the dead. Tipo a ressurreição de morto. Ask me. Peça para mim. For a city to be born again in one day. Para uma cidade, para alguém nascer de novo em um dia, uma nação nascer em um Ask dia. me. Me peça For para a mim. nation to be saved in one day. Uma nação ser salva em um dia.
Ask me Peça para mim, for the continent to be saved in para one day. continente ser salvo em dia. Ask me. Me peça, Ask me. me peça, Ask me. peça-me. Say. Ele diz, Say. e fala, Say. fala, Say. fala, I will do it for you. e eu vou fazer para você. Say hallelujah. Diga aleluia. God is raising tonight Deus está aqui nessa noite. a praying machine. Ele está levantando uma máquina de oração. Uma máquina de A oração. praying machine. Uma máquina de A oração. praying machine. Uma máquina de We oração. are in the Holy Ghost prayer workshop. Nós estamos na oficina do Espírito Santo nessa noite. You are leaving this conference Você vai sair dessa conferência like prayer bullets. como uma bomba de oração. Pwah, Pá, pwah. pá. You go to Sao Paulo. Você vai para São Paulo You arrive. e quando você chegar, The city is shaking a cidade vai balançar. because some prayer bullet has come Porque back. chegou aí umas bombas de oração. Pwah. Pá. You go to Fogo de Iguaçu. Quando vai para o Foz do Iguaçu, The waterfalls are screaming as águas vão começar a gritar. because some prayer machine. Porque uma bomba de oração chegou. Kabulia Messiah. Glory, hallelujah. Glória a Deus. The Bible says, and Paul and Silas, they prayed, and the earthquake came and moved the people. A Bíblia diz que Paulo e Silas oraram e um terremoto veio e moveu a prisão. The Bible says, A Bíblia diz, Jesus said, Jesus disse, you have been positioned, você tem sido posicionado, you have been set up você tem sido colocado to do more than I have done, para fazer mais do que eu fiz, greater works than these. coisas maiores do que eu. And the good thing is that E as obras I boas, have come, eu já vim, I have tested the eu anointing, já testei a unção, I have prepared the ground, já preparei o terreno, I have taught you how to pray, eu te ensinei como orar, I've given you the platform, eu te dei a plataforma, I've given you my prayer te mantle. dei meu manto da oração, I am in heaven, eu estou indo para o to céu agree with you. e eu concordo com você do céu. He ever liveth, Ele nunca deixa, making intercession nunca para de interceder por nós in heaven. nos céus. As we pray, Então, quando nós He is oramos, praying. Ele também está orando. And his prayer E a sua oração, and our e prayer a nossa oração, comes into agreement. ela vem numa concordância. How powerful. Como poderoso isso é. Pastors, Pastores, ministry leaders, líderes, ministros, tonight hoje à noite, I will be praying for you, eu vou orar por você. anointing you Vou ungir você, to go para você ir and open the vault e abrir os portões of the supernatural. do sobrenatural. Say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. The Bible says A Bíblia diz, we are in the image of God. nós somos a imagem de Deus. The image of God A imagem de Deus is supernatural. é sobrenatural. So when God gives us his image, Então, quando Deus nos dá a sua imagem, the same supernatural. Ele está dando o sobrenatural para nós. That's why Isso, por causa disso, we can walk in dominion. nós podemos andar em domínio. The only creature A única criação that can walk in dominion que pode andar em domínio is the creature é a criação that has the image of God. que tem a imagem de Deus. Automatically, Automaticamente, we were designed for dominion. nós somos desenhados para dominar. We were designed to dominate. Nós somos criados para dominar. We were designed to lead all creation. Nós somos criados para dominar toda a criação. So we've been given the mystery Então Ele nos deu os mistérios of prayer, da oração. that we can bring heaven down to the earth. E nós podemos trazer o céu para a terra. And heaven will be E o céu vai estar our friend nosso amigo as we walk on the earth. quando nós caminhamos na terra. Wherever you go, Aonde você for, heaven is with o you. céu está junto You contigo. are driving your Você car, está dirigindo o teu carro, he's with you. o céu está com você. You go to your work, Você vai para o teu trabalho, he's with you. Ele está contigo. So when somebody
employs you in his office, Então, quando você chega no teu escritório, guess what he gets? quando você chega no escritório, o que ele vai receber? He gets heaven on earth. Quando você entra numa empresa, alguém te contrata, o céu está entrando naquela empresa. So you enter the office, Quando você entrar no escritório, look at what comes with you. veja o que chega junto Heaven! contigo. Céu chega com você. Because the same image Porque a mesma imagem in heaven nos is céus the same image here. é a mesma imagem aqui. We are the same country Nós temos a mesma nação. called the kingdom of God. Chama-se Reino de And Deus. wherever we go, E aonde nós the formos, kingdom is within o us. Reino de Deus vai conosco. We pray like kingdom people. Nós oramos como homens do reino. We think like kingdom people. Nós pensamos como pessoas do reino. We plan like kingdom people. Nós planejamos como pessoas do We reino. move like kingdom Nós people. nos movemos como pessoas do reino. We fight a good fight of Nós faith. lutamos a boa luta da fé. We create a new place. Nós criamos lugares Like novos kingdom people. como pessoas do The reino. kingdom is within O us. reino está em nós. Amen. Amém. So today when you go back home Então hoje, quando você for para casa and your dog begins to bark, e o teu cachorro começar a latir, don't worry. não se preocupe. He has never seen the kingdom in you like that. Ele nunca viu o reino até você chegar. Uau! Receive the anointing. Receba a unção, por favor. In conclusion, Em conclusão, in Luke chapter 5, em Lucas capítulo verse 5, 16 and 17, versículo... are you blessed tonight? Are you blessed tonight? Está abençoado hoje à noite? Are you blessed tonight? Are you blessed tonight? Está sendo abençoado hoje à noite? Say hallelujah. Aleluia! You watch this. You see, Veja, the kingdom of God o reino de Deus is supernatural. é sobrenatural. Through prayer, Através da oração, it fits you like a glove. ele entra com uma luva na tua mão. You wear the glory Você veste a glória like a glove. como uma luva. Today, Hoje, the glory of God will not be here a glória de Deus não vai estar aqui when you are e here. você aqui. You are one. Vocês são um, Fit like a glove. como uma luva na sua mão. Somebody shakes your hand, Quando alguém te cumprimentar, shakes the kingdom. você está cumprimentando o reino. Power Poder to produce results. para produzir resultados. So in Luke chapter 5, Então, Lucas capítulo 5, the verse versículo 16, 16 17, e 17 and 26. e depois 26. Lucas capítulo 5, 16 Thank you. e 17. Lucas capítulo 5, 16 e 17. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. And he withdrew himself in the wilderness and prayed. Look at verse 15. Vamos ver o versículo 15, por favor. Lucas 5, 15. It looks very supernatural. É sobrenatural. But so much the more went there a fame abroad of him. And great multitudes came together to hear and to be healed by him. The next verse, Próximo versículo, when he saw the people, 16. he withdrew himself. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. So he withdrew himself. Então Jesus se retirava. Bye. Tchau, tchau. The crowd was ready. A multidão estava pronta. Pick his Bible Ele pegava a sua Bíblia and he left. e ele se retirava. He didn't say anybody anything. Ele não falava nada para ninguém. Hello. Olá. Everybody was looking. Todo mundo estava procurando ele. We are here. Nós estamos aqui. The stadium is packed. O estádio está cheio. Healing crusade. Uma cruzada de milagres. All the cameras are there. Todas as câmeras estão lá. E ele se retirava And pray. e orava.
Puxa, uau. The next verse, verse 17. Versículo 17. Lucas 5, 17. And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors and of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present. Aleluia. 17 em português, não. Agora. Yeah. 5:17 em português. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. So the crowd was there. Então a multidão estava lá. He went away. E ele se retirou. And prayed. E ele estava em oração. When he came back, Quando ele voltou, power. poder. The Bible says, and the power of God was present. A Bíblia fala que o poder de Deus estava presente. What was his secret? O qual era o segredo de Jesus? Prayer. A oração. He went and said something. Ele foi lá e em oração primeiro. The power of God. E o poder de Deus. What is the power of God? O que é o poder de Deus? The supernatural force É uma força sobrenatural. was present Estava presente to transform everything. para transformar tudo. Receive that anointing. Receba essa unção. Receive that garment. Receba esse manto. Transform your business. Seja transformado a sua empresa. Transforme a sua empresa por oração. Sua vizinhança por oração. Transforme a sua igreja pela oração. Transform your siblings. Transforma seus familiares pela oração. Transform the prisons. Transforma as prisões pela oração. Transforma South America. América Latina pela oração. Argentina seja transformada pela oração. Nicarágua seja transformada pela oração. Brasil seja transformado por oração. Oh! Prayer. Oração. He went E ele foi and prayed. e orou. You know what it tells me? Isso me fala, Tells me me ensina-me that prayer que oração is more important to him é mais importante para ele than ministry. do que o ministério. Prayer first, Primeiro ora, then ministry. aí depois o ministério. I didn't say prayer first and ministry second. Eu não falei oração primeiro e ministério segundo. Prayer Eu falei oração and ministry. e daí ministério. Prayer first. Primeiro ora Ministry. e ministério. They work together. Eles trabalham juntos. Are you in ministry? Se você está em ministério, What's your prayer life? perceba-se como está a sua vida de oração. Do you have a prayer life? Você tem uma vida de oração? Where's your ministry? Então aí você tem um ministério. Verse 26. Versículo 26. Hallelujah. Lucas 5, 26. I feel the supernatural Eu sinto o sobrenatural, power of God o poder de Deus moving among you se movendo sobre vocês, like fire waves. como ondas de fogo. Waves of fire. Ondas de fogo. Verse 26. Versículo 26. And they were all amazed, and they glorified God, and they were filled with fear, saying, we have seen strange things today. We have seen strange things today. Right. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. We have seen some things today. Nós vimos coisas extraordinárias. Jesus left the crusade. Jesus amou a cruzada. He went and prayed. E ele foi para a oração. He came back. Ele voltou.
We have seen great. Nós vimos coisa We have extraordinária. seen supernatural. Nós vemos o sobrenatural. We have seen the power of God. Nós vemos o poder de We Deus. have seen the glory of God. Nós vemos a glória de Deus. The Jews understand the power of God. Os judeus entendiam o poder de Deus. But if they said, Mas eles we falavam: have seen an amazing thing today, agora nós vimos algo extraordinário. it must be above Deveria ser algo que estava além do que eles viam and antes. beyond. E além, Tonight, hoje à noite, I am releasing you eu estou te liberando into the above and beyond. para além, para cima, Above and beyond. para indo além, indo acima. Every businessman, Todo homem de negócio, above and beyond. para que você vá além, para Every family cima. man. Todos os homens, Above and para beyond. você ir além e para cima. Every wife, Todas as esposas, above and para ir beyond. além, para Every cima. husband, Todo esposo, above and para beyond. cima, além. Every businessman, Todo homem de every negócio, policeman, todo policial, every Brazilian, todos os every brasileiros, South American, toda a América Latina, every Christian, todos os cristãos, above and vá beyond. além e para Supernatural. cima de forma sobrenatural. Say hallelujah. Diga aleluia! Say hallelujah. Diga aleluia! Maybe I should have taught this here today. Maybe I should have taught you today. Talvez eu não deveria ter te ensinado isso hoje, Because it means the next World Cup you are going to be above and beyond. porque na próxima Copa do Mundo vocês vão ganhar, vocês vão querer ser além, estar por cima. Take it. Que coisa! Receive the anointing. Receba a unção. I'm just giving you the keys Eu só te dei as chaves for your dominion. para você dominar. Don't build a church, Não construa uma igreja, build dominion. mas construa domínio. Don't build a family, Não faça só uma família, build dominion. mas não construa só uma casa, construa Don't build a domínio. Não só construa não domine uma escola, dominion. mas construa um domínio. Don't build a business, Não construa uma empresa, build dominion. construa domínio. Because the image of God in you Porque a imagem de Deus em você can only do one thing, pode fazer só uma coisa: dominion. domínio. So we are going back to our countries, Então nós estamos voltando para as nossas nações dominating. com poder para dominar. Oh, yes. Yeah. Yeah. In fashion industry, Na área industrial, dominate. domine. In music industry, Na área da música, domine. dominate. In finances, Nas finanças, dominate. domine. In church planting, Plantações de igrejas, domine. in education, Na educação, science, ciências, technology, tecnologia, dominate. domine. In A creativity, criatividade, dominate. domine. Because Porque the image of God a imagem de Deus is praised. está em você. Our ladies must be the most beautiful on the planet. As mulheres em nossas igrejas têm que ser as mais lindas do planeta. Very healthy, Muito saudáveis. because we dominate. Porque nós dominamos. As we pray, Como nós oramos, heaven comes, céus vêm and the spirit of heaven e o Espírito Céu makes us beautiful. faz com que fiquemos lindos. The presence of God A presença de Deus is the cream. é o creme. É o creme. Yeah. Uau! Moses was in God's presence. Moisés estava na presença de And Deus he prayed e ele orava for 40 days. por 40 And dias his face was e a sua face estava brilhando. Come on. Vamos lá, Beauty. bonitos. He had a good haircut Tem que cortar o cabelo by the presence of God. na presença de Deus. When he came back, E quando volta, Aaron said, o Herodes falou: Oh, Oh, Jesus. Jesus. Moses, where did you go? Moisés, aonde você foi? You are supernatural. Você é sobrenatural. Because he went into prayer Porque ele estava na oração and fasted e jejuando 40 days. 40 dias. Tell me what prayer cannot do. Isso fala para mim o que a oração pode fazer. Say hallelujah. Diga aleluia. Go to school, Vai para a escola, get your degrees,
Pega a sua read your formação, books, leia os seus livros, study everything, estude tudo, but mas pray more. ore mais. Let prayer Que a oração bring up God's glory traga a glória de and Deus add to what you know e atue aonde você está and prevail. e prevaleça. I say prevail. Prevaleça. Supernatural. Forma sobrenatural. Supernatural. Sobrenatural. So we are going to shout supernatural. Então nós vamos dizer aqui juntos, sobrenatural. You will shout prayer. E você vai dizer oração. You will shout Você supernatural. vai dizer sobrenatural. You will shout E prayer. você vai dizer oração. Now let's go. Supernatural. Sobrenatural, oração. Sobrenatural, oração. One more time. Sobrenatural, oração. So you came to this conference. Então você veio a essa conferência, You have supernatural prayer in your pocket. você tem a oração sobrenatural no seu bolso agora. And you arrive in your city. E você vai chegar na sua They cidade. don't know what you have. Eles não sabem que você tem. Pull it out. E você puxa. Oh, glory. Glória. The city is transformed. A cidade vai ser transformada. Are you ready for tonight? Você está pronto para hoje à noite? Você está pronto para hoje à noite? Are you ready for tonight, Você please? está pronto para hoje à noite? We will pray for everybody. Nós vamos orar por todos. And we shall do it quickly. E nós vamos fazer rápido. The Lord said, O Senhor me diz the impartation liberar uma importação, uma of the, transferência of the mantle of do prayer. manto da oração. And I said, Lord, E eu falei, Senhor, I can just release it eu posso só liberar with words. com palavras. I can just say it. Eu posso só falar. And the Lord said, E o Senhor me falou, I have a principle. eu tenho um princípio. It's one of the principles of Jesus. É um dos princípios de Jesus. Lay hands. Colocar as mãos. I said, Lord, here. Senhor, aqui. He said, you are supernatural. Se ele falou, você é I sobrenatural. said, yes, sir. Sim, Senhor. All things are possible. Tudo é possível. Lift up your two hands. Levanta, por favor, as suas duas mãos, se for possível. Todos. Say Jesus. Se fala Jesus. Say Jesus. 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 Say supernatural. Sobrenatural. 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 Say Jesus. Jesus. Say Jesus. Jesus. Say Jesus. Jesus. Receive the anointing. Receba a unção de Deus.